Oi pessoas, aqui é a Paola de Balzac e hoje eu vou falar para vocês sobre a minha atividade como cuidadora de idosos em hospitais e em residências e como funciona tudo isso. Bom, eu vou começar por um comentário que muita gente faz quando tem a necessidade de contratar uma acompanhante cuidadora de idosos. A primeira coisa que às vezes as pessoas comentam é: eu vou pagar um balúrdio para uma pessoa ficar sentada, às vezes de noite, ou para dormir, para ficar cuidando da minha mãe, do meu pai, coisa e tal. É assim, trabalhando dentro dessa atividade, realmente a gente vê muita gente que só vai para dormir. Ou então há pessoas, inclusive, que a gente vê que sai no meio da noite para fumar um cigarro e só volta muito tempo depois e o idoso acaba ficando muito sozinho. Só que assim, este é um comportamento completamente antiético. Quando um acompanhante, cuidador, ele é contratado, o que se contrata é justamente a exclusividade dele, ele está acompanhando mesmo durante todo o tempo aquele idoso. E mesmo assim, há alguns segundos que você acaba tendo que sair, gente. Tem uma hora que você tem que ir ao banheiro, tem uma hora que se acontecer alguma coisa com o idoso, você tem que chamar o enfermeiro e o enfermeiro não vem, você tem que sair à procura de alguém. Então, mesmo assim, há situações em que você não vai estar todos os segundos com o idoso. Então, assim, você tem que ter um maior cuidado mesmo nesse sentido, porque cada segundo pode ser crucial também. Aí as pessoas perguntam assim, não seria melhor então o idoso ficar com um parente, né, um filho, alguma coisa assim, uma mãe? Assim, é sempre muito bom, com certeza, se vocês têm condição de deixar um parente junto com esse idoso, é sempre muito bom, porque o idoso, a gente tem que pensar que ele tem muito mais passado do que futuro, então toda a referência que ele tem em termos de família é muito bom para ele. Só que assim, nem todas as pessoas têm essa condição. As pessoas hoje trabalham, elas não têm tanto tempo às vezes para ficar no hospital. Às vezes quem pode ficar no hospital não gosta de hospital, então não consegue estar em hospital, não consegue lidar com as situações de hospital. Eu já vi situações de cuidadores que estavam precisando de um cuidador também, entendeu? Porque já estavam assim muito cansados, muito debilitados. Há toda uma questão do sofrimento, da angústia, das coisas que acontecem dentro de hospital que desgastam. Há um desgaste muito grande da pessoa, principalmente quando há laços, né? Então, às vezes o cuidador acaba por equilibrar isso, porque até o paciente, se ele olha para o parente que está com ele e vendo aquela pessoa cada vez mais desgastada, né? O idoso tem muita tendência a pensar muito em morte e não quer ser um peso para as pessoas. E o que o cuidador faz é tornar aqueles dias da pessoa menos pesados, né? Tanto pro paciente quanto pros parentes dele, tá ali, dar um suporte a tudo isso. No hospital, principalmente, as situações que você às vezes não conta que vão acontecer. Então, assim, às vezes um cuidador, por causa da experiência, ele vai poder saber lidar com certas situações que talvez um parente, se não for da área da saúde, talvez, ou então não tem aquele manejo com a situação, talvez não saiba lidar. Então eu vou dar exemplo de coisas que podem acontecer no hospital. Por exemplo, vamos lá. Um dia eu estava acompanhando uma senhora idosa e uma das técnicas simplesmente faltou o trabalho. E para dar o banho, não sei se vocês sabem, o banho em hospital, em situação de pessoas que estão acamadas, às vezes elas estão entubadas, às vezes elas estão com muito curativos. Então quem dá o banho não é o cuidador, é o técnico, ou a técnica, né, no caso, para as mulheres. E então esse banho é dado duas pessoas, uma de cada lado, porque uma às vezes segura, né, empurra e segura, e a outra vai lavando, depois vira. Não dá para você dar esse banho sozinha.
E um dia aconteceu, simplesmente a técnica faltou. Às vezes acontece muito isso em hospitais, de terem funcionários insuficientes. Às vezes a gente pode até achar que é muita má vontade das pessoas, que acontecem muitas coisas chatas no hospital, mas às vezes simplesmente o número de funcionários é insuficiente para cuidar do número de pacientes. E o que aconteceu? Nesse caso, eu como cuidadora, eu acompanhei o banho, eu ajudei a técnica a dar o banho na minha paciente. Bastou que ela me explicasse tudo que ela achava que seria o correto e dei o banho. Mas no leito ao lado tinha uma paciente que estava com a filha, e a filha estava completamente constrangida de ter que fazer isso, não pelo fato de ser filha, mas porque para ela era delicado ter que mexer com xixi, com cocô, com essas coisas. Há pessoas que têm esse problema, entendeu? Um cuidador não pode ter um problema como esse, né? Então, se você há pessoas que têm problema com sangue, com vômito, e não conseguem reagir, né? Então, ela não conseguiu, a mãe dela estava de fralda, e pronto, fui ajudar. Então, assim, quando você coloca um parente, você tem que saber se acontecendo alguma coisa, se ele vai saber lidar com o tipo de situação que acontece no hospital. Fora também a atenção total que é preciso ter com o paciente, porque muita coisa pode acontecer e se você não verificar, muito problema pode haver a partir disso. Então, mais exemplos, vamos a isto. Um dia eu estava com uma senhora no hospital e ela se alimentava falando uma linguagem bem simples, né? Havia um caninho que entrava pelo nariz e levava a alimentação dela até o estômago dela. E aí eu fiquei o tempo todo falando com o pessoal, com a equipe: olha, eu tô achando que tá acontecendo alguma coisa, não tá indo a comida para ela, não tá indo, não tá indo. Às vezes você tem que reclamar muitas e muitas e muitas vezes. Resumo da história: o caninho, ao chegar ao estômago, ele estava dobrado, ou seja, estava entupido, porque não passava comida. Então teve que tirar tudo do nariz dela, desentupir, e aí voltar a colocar. Tudo isso são procedimentos assim muito complicados para se ver. Você tem que segurar, ajudar a segurar, ajudar a fazer alguma coisa junto com o médico. Não é todo mundo que vai ter estômago para ver esse tipo de situação, e não é todo mundo também que vai ter essa atenção de verificar se as coisas estão funcionando, se não está faltando soro, se a pessoa bebeu água. Então é necessário um cuidador para ele dar toda essa atenção para o idoso. Isso não significa que a gente seja Deus, né? Eu tive que aprender com essa profissão que eu não sou Deus, que às vezes há muitas perdas, né? Quando é hora de Deus tem que ir. Só que se for hora de Deus, tudo bem. Uma coisa é ser a hora de Deus, outra coisa é a pessoa ter que ir mais cedo por causa de uma negligência, por causa de uma falta de profissionalismo de alguma parte. Então é muito importante estar sempre atento. Então, como é que é o meu trabalho como cuidadora de idosos, como acompanhante de idosos? Ele começa assim: primeiro, tem que conhecer os contratantes, o paciente, saber qual é a situação. Mas no primeiro dia de trabalho, a primeira pessoa, depois o paciente, óbvio, que eu tenho que conhecer é o médico dela. Porque o médico dela que vai me dizer tudo o que eu preciso saber. Como é que essa pessoa tem que ser cuidada, o que eu posso evitar, tudo que está acontecendo com ela. Tudo vai ser o médico que vai me dar a indicação. E eu tenho que estar sempre fazendo esse acompanhamento com o médico e passando essas informações para a família ou responsáveis desse idoso. Em hospitais há também a enfermeira-chefe, que é a segunda pessoa responsável a quem eu tenho que me reportar caso aconteça alguma coisa. Geralmente, se eu pego um plantão, eles trocam sempre de plantão, tem plantão do dia e da noite, assim como o cuidador, geralmente, às vezes também tem. Depende de se você pega um turno de 12 horas ou de 24, né?
Mas aí você tem que, se eu chego para um turno da manhã, eu tenho que conversar com a enfermeira-chefe desse turno, saber como é que foi a noite, se aconteceu alguma coisa. Eu tenho que estar informada. Acontece que nem sempre as coisas são como a gente espera. Como eu disse, há situações em que há um descaso ou há um descaso na saúde, isso é pelo país inteiro, ou então há mesmo falta de funcionários e é difícil para as pessoas terem que resolver todas as coisas. Só que assim, eu sei que o meu papel ali é cuidar e defender daquele idoso que está ali comigo. Para mim, não me interessa qual a justificativa que vão me dar para não terem feito o que deviam ter feito. Se deviam ter feito, eu estou ali para defender, para reclamar do que não foi feito. E então, assim, se a coisa não se resolver com a enfermeira-chefe, que é geralmente quem está ali com o cargo dela na reta, então geralmente ela também não quer perder isso, né? Mas se ela não resolver, há nos hospitais assistente social, que é geralmente quem resolve melhor as coisas. Não é bom ter que chegar a este ponto, mas se for necessário, por que não? A minha missão não é que eu vá para um hospital querendo fazer inimigos de forma alguma. Devemos todos colaborar uns com os outros. Eu sempre gosto de chegar, inclusive, vendo quem são as pessoas mais colaborativas, quem tem mais bom coração, quem é mais prestativo, até para não ter que ocupar aquelas pessoas que eu sei que estão de má vontade, né? Quando acontece isso, não estou dizendo que é sempre que acontece, mas estou dizendo que é importante essa observação em qualquer lugar. Claro que seria muito ótimo, né, que todo lugar a gente fosse bem recebido, principalmente em termos de saúde, né, que a pessoa está tão debilitada, era onde ela mais deveria ser melhor atendida, mas infelizmente nem sempre é assim e temos que estar preparados para todas as situações. Há pessoas que querem fazer aquele barraco, rodar a baiana. Eu digo que isso não é a melhor alternativa, porque assim, pode causar conflitos, fazer as pessoas atenderem com mais má vontade, em vez de ajudar, piorar. Então, a educação, a calma ainda são o melhor caminho. Claro que você tem que ser bastante incisivo, tem que ser bastante firme naquilo que você está falando e saber defender aquele idoso. Ali é minha responsabilidade e eu não quero saber quem descobriu o Brasil. Eu vou defender e vou fazer o melhor por aquela pessoa, não é? Mas não é questão de também sair comprando briga com alguém por causa disso. Mas o meu papel ali está em primeiro lugar. Agora eu vou falar sobre a forma com que eu trabalho. Deixar bem claro que isso não é regra, isso cada pessoa, em qualquer profissão, ela vai criando rotinas, ela vai adaptando, ela vai vendo a melhor forma dela trabalhar. Essa é a forma com que eu, Paola de Balzac, trabalho como acompanhante de idosos em hospitais, como cuidadora. Então é assim, gosto de chegar mais cedo para poder conversar com a enfermeira-chefe para saber como é que foi a noite. E gosto de... E se há um outro cuidador que teve nesse período, ou cuidador, ou parente, às vezes até acontece de parente dormir e me contratarem para o dia, ou vice-versa, eu me informar com ele também sobre como é que foi o plantão. Então, essas informações para mim são muito importantes. A pessoa sendo cristã e ela desejando, eu gosto de ler a Bíblia para ela para começar o dia. Eu acho que só isso já traz uma paz, já traz esperança, já traz a vontade nova, né? Mais um dia, uma força, né? Que precisa mais. Essa coisa de fé é individual, entendeu? Se a pessoa não quiser, nossa, não tem problema nenhum quanto a isso. Vou fazer as minhas orações antes de começar o meu plantão, em privado, reservadamente, e pronto, né? Vou verificar, no caso de aparelhagem, se está tudo funcionando,
ver se a pessoa está de xixi, todas essas coisas que são necessárias, se tomou água, né? Depois geralmente vem o café, né? A gente verificar toda a rotina de estar ali no hospital com aquela pessoa. Outra coisa muito importante para mim é que eu faço um diário de tudo que vai acontecendo, a hora que a pessoa bebeu água, a hora que foram levar medicamento, que medicamento que ela tomou, quantas miligramas, porque se eu vou ficando vários dias com a pessoa, eu posso cobrar isso, posso perguntar, olha, não está na hora daquele remédio, porque por questão de ética, muitas vezes não passam para o cuidador o que está acontecendo com o paciente, passam às vezes para o pai, para um filho, mas não para o cuidador. Então eu não tenho muitas vezes acesso a saber que hora que vão dar o que. Então, para eu ter esse controle, o que eu faço? Assim que dão alguma coisa, eu pergunto o que é e anoto o que é. E eu passo todas as informações para a família. Aliás, a família, o fato de haver um cuidador não significa, não isenta a família da presença. Aliás, é muito importante para o idoso saber que a família se interessa, que está querendo saber, que sente falta. É importante visitar, há um tempo de visita diário. Eu sempre notei que ficavam muito mais felizes em dias em que recebiam essa visita. Então faz parte também, às vezes eu tenho que pedir para visitarem, traz uma pessoa especial da família. Faz muito bem para a recuperação, para a alegria da pessoa. A gente não sabe, não é só o idoso, nós mesmos não sabemos se amanhã não vai ser o nosso último dia. Então, se pudermos fazer desse momento agora o melhor, o importante é o que a gente leva de bom. A vida não tem que ser longa, ela tem que ser larga. Então, se eu posso proporcionar esse tipo de emoção também, isso para mim já vale pra caramba. Eu acredito que todo mundo entende que o trabalho do cuidador ele não exclui o trabalho de outros profissionais especializados. Há pessoas que às vezes querem contratar o cuidador excluindo o enfermeiro, não é bem assim. Nem todo cuidador é enfermeiro, eu não sou e sinceramente não pretendo ser. Eu gosto mesmo de cuidar, eu gosto mesmo de estar com a pessoa. Então, no hospital nós temos médicos, os médicos vão me dar orientações, enfermeiros que vão me dar orientações, se for necessário fazer alguma coisa que o enfermeiro me ensine, claro, eu vou fazer. Há fisioterapeutas, em alguns casos, que vão indicar exercícios, e aí eu vou ajudar ao idoso com esses exercícios. Há nutricionista que vai indicar o que a pessoa pode comer e não pode comer, e é claro que eu vou levar isso para a vida da pessoa, mas não sou eu que tenho que dar pitaco, não sou eu que tenho que entrar na casa de uma pessoa hoje, se for trabalhar, por exemplo, num domicílio, e falar, não, ele só pode comer isso, isso e isso. Não, quem tem que dizer isso é a nutricionista dele, quem tem que dizer é o médico. Eu tenho que seguir essas recomendações. Então, é muito importante que todos os profissionais envolvidos estejam sempre em contato com o cuidador e com a família, até para não haver erros e enganos. E, na verdade, toda a rotina vai depender da situação de cada pessoa. Há pessoas que são acamadas, outras que não são. Acamadas, a gente vai ter que ter bastante cuidado para a pessoa não ter problemas por ficar na mesma posição, então tem que mudar a posição com frequência. Se forem recomendados exercícios pelo fisioterapeuta, fazer esses exercícios. Quem anda, vamos caminhar assim. O idoso precisa sempre de companhia. Até os que não têm problema, convém ter companhia para fazer caminhada. Porque às vezes ele não tem problema nenhum, às vezes cai e quebra um fêmur e daí gera uma série de complicações. Então é necessário. Então cada situação é específica e aí vai gerar uma rotina adequada à do idoso. O modo de falar, por exemplo, tem muita gente que acaba de conhecer o idoso. Oi, vovó! É bonitinho, mas não é legal.
Todo mundo acha que é legal, mas não é, porque o idoso ele tem que ter referência de quem ele é, qual é o nome dele. Eu gosto de lembrar sempre se seu nome é esse, se nasceu no dia tal, fazer eles contarem as suas histórias. Eles não podem esquecer da história deles, perder referência, identidade. Isso é muito importante. Então, é claro que eu vou falar assim, mais calma, mais pausadamente, para poderem entender. Se eu tiver que falar mais alto, vou falar mais alto. Mas é aquela coisa de infantilizar, às vezes a gente acha que está ajudando e pode ser que, e muitas vezes não é. Ele é um adulto, ele é uma pessoa com muita experiência para passar pra gente essa experiência. Aí, quem vai fazer uma caminhada, quem gosta de jogar um jogo de damas, né? O cuidador tá aí para isso, é para zelar por ele, para cuidar dele. Se é o fim de vida, que seja um fim de vida mais confortável, sejam os últimos dias sejam muito felizes. É isso. Né? A gente nunca sabe quando vai ser o último. Pode ser hoje, pode ser daqui a 10 anos, 20, 50. Mas que eles sejam felizes. O cuidador tá para isso. Vocês me perguntam, o cuidador então não dorme? Depende. Ele vai pegar o quê? Um turno de 6 horas, de 8 horas ou um turno de 24 horas? Se for um turno de 24 horas, é bem possível que sim, que ele durma. Né? Ele é um ser humano como os outros, né? Só que se o paciente fizer ratinho, ele vai se falar a saúde, ele vai se levantar imediatamente para cuidar desse paciente, porque o trabalho dele é estar disponível. Ele não está na casa dele, ele está junto do paciente, cuidando do paciente quando é necessário. Né? Então, assim, há situações específicas que são acordadas, não é? Então, se for um turno, depende do turno, depende do que é acordado, depende de qual é a situação do paciente. O importante é que não haja falha nisso, da atenção que o paciente precisa ter. O que é preciso para uma pessoa ser uma boa cuidadora, cuidador de idoso, na minha opinião, é preciso amor, é preciso atenção, é preciso cuidado, é preciso se colocar no lugar do outro, é preciso você se desacelerar, porque a nossa vida enquanto jovens, adultos, antes da velhice, nós somos muito acelerados, nós estamos a 220 por hora. Só que não são os idosos que têm que entrar no nosso ritmo quando vamos cuidar deles, somos nós que temos que entrar dentro do ritmo deles. E aí vem a questão do profissionalismo, né, de não haver atrasos, de ser responsável com toda a rotina, de realmente cuidar, que é o nosso trabalho é esse, é cuidar. Né? Então é basicamente isso. Há uma necessidade também. Às vezes há pessoas que pegam assim, trabalhos muito pesados, até em função da pressão, às vezes, do próprio mercado de trabalho. Né? E não é legal, às vezes, pegar muito turno, que você vai estar muito desgastado. Se você estiver desgastado, você não vai poder dar o seu melhor para aquela pessoa. Às vezes o próprio empregador também não compreende isso, ele acha que é moleza, né? Ele desvaloriza a importância que tem, às vezes ele pode gastar dinheiro com muitas outras coisas, mas com a pessoa ali que já está idosa, às vezes ele não quer despender tanto, então ele força um pouquinho a barra nesse mercado, em alguns casos. Então, assim, o cuidador ele não pode estar desgastado, entendeu? Os turnos geralmente, por isso são 12 por 36, 24 por 48, porque você precisa de uma atenção muito integral. É a vida de uma pessoa que está ali na sua mão, né? Não é uma máquina, não é um bichinho de pelúcia, né? É um ser humano que depende de você. E você precisa estar ali inteiro. Você tem que, para entrar nessa atividade, você tem que chegar, você deixa os seus problemas lá fora. E você entra ali dentro desse universo. Depois, quando você sai também, você tem que deixar aquilo ali. O que às vezes é bem complicado, porque você é ser humano, você tem emoções e tal.
mas é para não haver esse desgaste tão grande. É claro que acontece alguma coisa, você vai sentir, e você está ali justamente para evitar que coisas ruins aconteçam, para preservar, para cuidar o melhor possível daquela pessoa. Então, assim, a diferença, às vezes, no domicílio, a pessoa já está um pouco melhor, então é você que dá o banho, às vezes você que dá alimentação, você que cuida da pessoa o dia inteiro, claro, dentro dessas recomendações também, do médico, nutricionista, fisioterapeuta, etc. Então, assim, você tem que se adaptar à situação, se adaptar à vida do idoso e fazer o seu melhor. Espero que tenham gostado desse vídeo. Se tiverem alguma dúvida, podem escrever para mim. É paoladebalzac@gmail.com. Meu WhatsApp 32 988465378, que agora tem um 9 na frente, né? Mas ainda, para o WhatsApp ainda se usa sem o 9, que eu penso que sim. Mas pronto, 88465378. Eu trabalho basicamente em Juiz de Fora, Minas Gerais. Como eu tenho meus cachorrinhos que eu amo muito, é muito difícil para mim ir para outros lugares, a não ser que eu possa, né, tratar disso antes, né, sabendo já o período que eu vou me ausentar, mas em geral é mais Juiz de Fora. Se tiver alguma dúvida, entre em contato comigo. Um grande beijo no coração de todos vocês e cuidem bastante dos vossos idosos, que eles são lindos e eles só têm coisas boas para nos ensinar. Beijo no coração, fica com Deus.